Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este povo grande é nação sábia e inteligente. Eu quero repetir essa frase: só este grande povo é nação sábia e inteligente. Porque, verso 7, que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o clamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos dou perante vós. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Espírito Santo, ilumina nossa mente para entendermos o que o Senhor tem para nos falar nesta noite, através desta palavra. Toma nas tuas mãos, Senhor, todo o teu povo, toda a igreja do Senhor, aqui e outros que vão ouvir em casa, para serem instruídos por esta palavra e viverem como um povo diferente. Senhor, se alguém aqui entrou incomodado por qualquer situação, talvez uma enfermidade, ou outros problemas que os afligem, nós oramos para que o Senhor se compadeça, tenha misericórdia, e possa agir, trazendo paz e solução, para que esse incômodo seja retirado, e tenham liberdade para te adorar. Tu és esse Deus achegado, que nós sempre clamamos, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, esse capítulo 4 é lindo, se eu tivesse tempo eu queria ficar aqui umas 2 horas, para falar desse capítulo 4, mas eu quero resumir em poucas palavras, porque ainda tenho que celebrar ceia na primavera. Esses versos que lemos, Moisés instruindo Israel, dizendo: ensinei os estatutos e juízos que o Senhor me ordenou. Ou seja, não é nada de Moisés, não é nada que Moisés inventou, Deus ordenou que Moisés ensinasse Israel. O que me chama a atenção, que gostaria que você meditasse, refletisse nos textos que lemos, qual é o foco dessa palavra para nós. E eu creio que não está apenas porque seria muito fácil e é delicioso caminharmos por uma linha em que a gente vai ver só o poder de Deus. Eu pensei sobre esse texto, o que nos diferencia do mundo? O que diferenciava Israel de todos os demais povos? Eu quero dizer em 3 frases, o que diferenciava Israel de todos os povos, e podemos aplicar, dizer, o que nos diferencia como igreja do mundo, exatamente as 3 coisas que tinha esse povo. E Moisés vai dizer que estes estatutos e juízos que ele estava ensinando para eles, seria, e essa é a razão, na primeira frase que nós temos, os outros povos vão ver e vão ouvir sobre esses estatutos, então eles vão dizer, 2 pontos, esse tão grande povo é nação sábia e inteligente. Primeiro ponto que diferenciava Israel para os demais povos, é que eles eram sábios e entendidos. Tomei conhecimento já há muito tempo que os melhores cientistas que existem no mundo são israelitas, porque esta palavra do Senhor permanece até hoje.
O que diferenciava Israel das outras nações é que eles eram uma nação sábia e inteligente. Nação sábia e inteligente. E o que é interessante, Moisés destacar, é que quem ia dizer isso eram as outras nações. Para que as outras nações pudessem dizer isso a respeito de Israel, eles então iriam ter um tempo suficiente para acompanhar, para ver, para ouvir Israel. E concluir, depois de ver, de ouvir Israel e ouvir os estatutos, as leis que norteavam, que instruíam, que direcionavam Israel, para dizer: este tão grande povo é nação sábia e inteligente. Aplicando para nós, eu posso dizer, o que deveria nos diferenciar no mundo, o que deveria estar te diferenciando lá no seu local de trabalho como um crente, diante de outros que não são crentes, deve estar exatamente nessas palavras: você deve ter sabedoria e entendimento de Deus. Sabedoria e entendimento de Deus. E Tiago nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque Ele espera que os filhos de Deus sejam sábios, sejam entendidos. E quem é que nos dá entendimento, sabedoria? Ele. E como crentes, nós somos guiados por um livro. Por que é que nós carregamos esse livro, irmãos? Por que é que nós temos um livro chamado Bíblia, agora um aplicativo no seu celular chamado Bíblia? Porque ele é o manual de Deus, para te fazer sábio, para te fazer entendido. E nós temos um livro especial para lhe trazer sabedoria e entendimento. Livro de Provérbios. É um livro de Deus, que foi escrito, registrado, para permitir que você, que eu, que todos nós tenhamos sabedoria e entendimento. Se você ler o livro de Provérbios, vai perceber que todo o livro fala de sabedoria, de entendimento, em todas as áreas da nossa vida. A mulher sábia edifica sua casa. O que nos deve diferenciar é nossa sabedoria e entendimento. E nós podemos ter isso se temos o Senhor. Se nós temos Deus em nossa vida, Ele nos dará sabedoria. Um irmão me perguntou esta semana, qual Bíblia eu indicaria para ser dado para alguém? Qual tradução? Estava pensando numa tradução na linguagem de hoje. Eu não gosto dessa tradução na linguagem de hoje. Eu a tenho, como muitas outras traduções, para me facilitar nas minhas pesquisas. Mas eu acho que a tradução da linguagem de hoje, há algumas situações que muda completamente o sentido. Eu tenho uma dificuldade. Não, porque hoje nós estamos dizendo, não, porque a gente está procurando uma linguagem mais acessível, mais fácil de ser entendida. Quero dizer para você que quem nos dá sabedoria e entendimento é o Senhor. Não são palavras mais práticas. E eu disse o seguinte, irmão, o meu pai nunca foi na escola. E a primeira Bíblia que ele conheceu, de João Ferreira de Almeida, era uma linguagem erudita. Aquela Bíblia que usa aqueles palavrões como vitupério de Cristo, concupiscência do pecado, destra de Deus, e assim por diante. E não foi por causa dessas palavras difíceis, por causa de uma Bíblia com uma linguagem muito culta, que meu pai deixou de entender a palavra. Sabiam disso? Se você pegar os irmãos mais antigos, crentes de 50, de 60 anos, as Bíblias dos 50 anos atrás eram Bíblias com linguagem erudita. Na nossa linguagem é difícil de entender, mas são estes homens
que tem muito mais conhecimento bíblico do que nós, do que essa turma nova que fica com Bíblias com linguagem mais fácil. Então a linguagem mais fácil não está trazendo entendimento, é a linguagem tão difícil, trouxe tanto entendimento, tanto conhecimento para aqueles que buscaram, porque a questão não está na tradução, na linguagem, a questão está no desejo de conhecer. Eu fico admirado disso, porque nos tempos passados, não tinha Bíblia com comentário, para você ficar olhando o comentário. Tinha uma Bíblia com um monte de númerozinhos pequenininho no rodapé, chamada referência. E eu aprendi a ler a Bíblia, e aprendi a pesquisar na Bíblia, usando as referências, com um homem que nunca foi à escola. Numa Bíblia, uma linguagem erudita. O meu professor de português de seminário desafiou-nos a encontrar um erro de português na Bíblia. Hoje nós vamos encontrar erros de digitação. Qual a diferença faz essa Bíblia antiga, Bíblia com linguagem tão erudita, tão difícil? Nenhuma, para aqueles que têm sabedoria e entendimento de Deus. Isso deve nos diferenciar. Sabedoria no falar, entendimento nas nossas ações. Esse tão grande povo é nação sábia e entendida. Isso tem que ser dito a respeito da igreja de Jesus. Segundo lugar, segundo diferencial para Israel, como para a igreja, que gente há, que povo há tão grande, que tenha deuses tão achegados, como o Senhor nosso Deus, sempre que o clamamos. Qual a diferença? Esse povo tem um Deus que quando eles falam com Ele, Ele atende. Lembra do Deus Baal? E os 450 profetas de Baal? Uma manhã inteira, clamando, gritando, fala-nos Baal, responde-nos Baal, responde, e eles se retalharam, não respondeu. Que povo há tão grande, que tenha Deus tão achegado, sempre que o buscamos. Quem é o Deus? Que nação há que tem um Deus, que diz, clama a mim, responder-te-ei? Que nação há que tem um Deus, que diz, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar, de todo o vosso coração? Um Deus que se deixou ser achado, um Deus que se deixou ser entendido, um Deus que se deixou ser explicado. Que nação há, que igreja há, que tem um Deus tão achegado, tão próximo, que todas as vezes que o clamamos, Ele nos ouve, Ele nos responde, porque Ele é real, porque Ele existe. Ah, como eu gosto dos carinhos antigos, um deles é, Ele é realidade, Ele é realidade, Ele não é sonho, Ele é real. Ele é real. Ele é real quando eu ouço, quando eu falo com Ele, Ele me ouve. Então Moisés vai dizer, que nação há que tem um Deus, como nós temos? Todas as nações viram que nós temos um Deus, que estava conosco no deserto, durante o dia numa coluna de fogo, à noite numa coluna de fogo, e durante o dia uma nuvem, produzindo sombra. Todas as nações tomaram conhecimento de um Deus que abriu o mar vermelho, que mais tarde represou o rio Jordão, que deu comida, maná, alimentou um povo naquele deserto. Nós temos um Deus que nos ouve. Que nação há que tem um Deus como o nosso? Esse era o diferencial de Israel, e esse deve ser o diferencial da igreja. Ontem foi chamado Dia Mundial da Oração, não é isso? Foi ontem, dia 5, acho. Aí estava vendo lá na internet, famosos que eram religiosos, que diziam que oravam.
nenhum batista. Mas muito vazio, muito vazio. As orações muito vazias, porque não tem nenhuma convicção de um Deus realmente presente como o nosso. E não importa quem é a pessoa que está falando com Ele. Esse Deus ouve um irmão lá numa mansão, e houve um irmãozinho lá, um irmão lá numa casinha pequenininha. Esse Deus ouve a oração de um homem muito culto, PhD, mas ouve a oração de um irmão que nunca foi na escola, não sabe nem falar direito, nem ler, mas Deus ouve ele, porque Ele é real, porque Ele é real, porque Ele existe. Esse é o Deus que foi levado a ser conhecido no Egito. Eu sou o que sou. Esse é o Deus que nós servimos. Isso tem que fazer diferença, irmãos. Você vai encontrar pessoas religiosas no seu local de trabalho, talvez seus vizinhos, que vão passar por dificuldades e que vão estar buscando de alguma forma, apelando para todos os santos. Você vai mostrar que você tem um Deus que atende, que ouve, que responde e traz conforto para nós. Em terceiro e último lugar, Moisés diz: e também, que povo há tão grande que tenham estatutos e juízos tão justos como esta lei que hoje vos proponho. O diferencial dessa nação Israel diante das demais nações é que eles tinham leis justas, segundo o salmista, perfeitas. Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Eu fico tão aborrecido, tão entristecido com tantos crentes e pastores e igrejas que querem ignorar o Velho Testamento, que querem deixar de lado as leis. Eu fico tão triste com pastores que querem denegrir a imagem da lei. E alguns que eu ouvi no passado dizendo assim: quando foi inaugurado a lei, 3.000 almas morreram. Quando foi inaugurado a graça, 3.000 almas se converteram. A graça nunca anulou a lei. Eu fico triste quando a igreja de hoje, pastores de hoje, ignoram ou dizem que a lei é pesada, que a lei é dura, que a lei é cruel. Mas não é isso que diziam quem tinha essa lei. Não é isso que Davi dizia. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é boa, perfeita e agradável. Oh, quanto amo a tua lei, diz o salmista. Oh, quanto amo. Hoje nós aborrecemos, hoje nós não queremos a lei. Mas o salmista dizia: oh, quanto amo a tua lei. E Moisés disse: que nação há que tenham leis, mandamentos, estatutos, juízos tão justos como nós? O diferencial de Israel é que era um povo que tinha leis justas. Nenhum povo tinha uma lei tão justa para os seus como a nação de Israel. Meu querido, todas as leis do Velho ao Novo Testamento, ou você pensa que Novo Testamento não tem lei? Quem disse que Novo Testamento não tem lei? Novo Testamento acrescentou, aumentou leis. Nós temos as do Velho Testamento. Nenhuma lei do Velho Testamento, nenhum mandamento lá de Êxodo 20 não tem valor para nós. Todos eles continuam tendo o mesmo valor. Ano atrasado, né? Ano passado acho que não existiu, né? Ano 2019, nós falamos aqui sobre o sábado. E ainda fiz uma brincadeira com o fiel. Você acha que deveríamos guardar o sábado ou não? O 7º dia. Eu estava doido que ele falasse que não, que aí ele ia trabalhar sem ter férias.
Porque as férias é um tipo de sábado. Você fala assim, não temos que guardar o sábado. Muito bem, então não vou te dar mais férias. Tinha sábado, tinha ano sabático, tinha ano jubileu. Você não concorda com o ano sabático? Você não concorda com o sábado? Você não concorda com o descanso? Então você não vai ter de folga segunda-feira, você vai trabalhar. Falei com ele. Vai trabalhar segunda. Você não concorda que tem que descansar no 7º dia? Então vai trabalhar. Todas as leis são justas, são de Deus, e até hoje elas têm a sua importância para nós. Você não concorda com as leis de Deus, do Velho Testamento? Está dizendo que é leis de Moisés? Não são leis de Moisés, são leis do Senhor. E segundo Moisés, ordenado por Deus, ele ensinou Israel, para Israel ensinar os filhos dele, e Moisés vai dizer, nenhuma nação tem leis tão justas como nós temos. Leis tão justas como nós temos. O grande problema é que o diabo trabalhou para que entendêssemos a lei que pune, que castiga. A lei não foi feita para punir nem castigar, foi feita para instruir, para ensinar. Por isso que o salmista dizia que ela é perfeita, porque que ela era boa. Por isso que ele dizia, eu amo a tua lei, porque aquilo que eu não sei fazer, ela me ensina como fazer. Quando eu não sei agir, ela me ensina a agir. Por isso que ele disse, eu amo a tua lei. Quando você não sabe o que fazer, não sabe como agir, vai para a palavra de Deus. Abre a Bíblia, ela vai te ensinar como viver. Tem gente ficando esperando revelação. Já está revelado. Abra a palavra, abra a Bíblia e leia. E ela vai te ensinar, a Bíblia vai nos ensinar, ela vai nos instruir, porque os mandamentos do Senhor, do Velho ao Novo Testamento, têm como objetivo principal instruir o povo de Deus a viver uma vida saudável, a viver uma vida de prazer. E o cristão, ele tem prazer de viver nesse mundo, porque ele sabe quem fez esse mundo. Um cristão tem prazer de viver, porque ele sabe como viver bem nesse mundo, e sabe que quando não for possível mais viver aqui, porque de alguma forma vamos ser recolhidos pela morte, nós temos o reino de Deus. Então não somos também, já somos salvos, então Deus me leva lá, que eu não aguento mais ficar nesse mundo. Eu aguento, porque a palavra do Senhor me ensina como viver aqui, me ensina como viver de uma forma saudável, me ensina como me alegrar. É triste porque as pessoas deturpam tudo. Eu ouvi no passado um pastor falando claramente que não concorda com o pastor ir na praia. Quem fez a praia? E estava pegando conchinhas, eu estava pegando conchinhas. Eu sempre gostei de brincar como criança, né? Juntar um monte de conchinhas, trazer para casa e colocar no meu aquário. Estava pegando conchinhas, alguém chegou que era crente, disse que era crente. Não, isso é coisa que o pessoal usa para fazer macumba, não sei o quê. Pode pegar isso não, porque pelo amor de Deus, você não tem entendimento da palavra. Eu não posso pegar conchinha, porque estão usando isso para fazer macumba. Como falta sabedoria, isso não me representa como povo de Deus. O povo de Deus é sábio e entendido, instruído pela palavra, pelas leis de Deus, instruído pelas leis de Deus, pelos mandamentos do Senhor, no Novo Testamento, vive uma vida saudável. A Bíblia, as leis do Senhor, no Velho Testamento, leis, no Novo Testamento, mandamentos de Jesus para nós. Nós já estudamos aqui no passado, mandamentos recíprocos, são para nos ensinar, são para nos instruir, são para nos conduzir a um viver saudável, agradável, próspero. Toda a prosperidade de Israel dependia daquilo que eles aprenderam na lei de Deus. Que nação há tão grande que tenha leis tão justas? Deus nos deu leis justas. Deus é justo, então nos deu leis justas. Isso deveria nos diferenciar. E um detalhe para fechar,
é que Moisés repete muito essa expressão que é dita já de início das outras nações: que povo tão grande há, que povo tão grande. Eu ouvi, não sei se eu cheguei a encaminhar para os irmãos, um irmão fez uma gravação, um vídeo, falando sobre a igreja, sobre o crente na igreja. Parece que ele sabia que eu ia pregar. Não é possível você ser crente sozinho em casa. Não existe uma nação sozinho de um homem. As outras nações iam ver uma nação, Israel. Esse tão grande povo é nação sábia. Ele estava se referindo ao conjunto Israel, o povo de Israel. Você não pode ser crente e viver nas instruções dessas leis sozinho em casa. Você não representa, você não é corpo sozinho. Quando o mundo nos olhar, ele vai nos olhar como igreja. É lamentável que às vezes como igreja nós somos individualistas, egoístas. A nossa igreja é melhor do que a outra. Como isso é triste. Como é triste saber que hoje as igrejas competem entre elas. A igreja não é um negócio nosso. Estava dizendo ao meu irmão, na hora do batismo hoje pela manhã, me lembrei de uma cena do passado, de um pastor que chega para mim, lá do Rio, e disse: pastor, porque nós tínhamos uma congregação, em convênio, a igreja do Rio, a nossa igreja, mantendo uma congregação, e a uma certa altura, ele chegou para mim e disse: olha pastor, daqui para frente, se batizar 2, um é membro da Central, um é membro lá do Rio. Se batizar 4, 2 é membro da Central e 2 membros do Rio. Eu olhei para ele: pastor, fica com a congregação toda. Sua igreja tem uma condição financeira muito superior à nossa. Fica com toda a congregação, porque essas pessoas não são mercadorias, elas são ovelhas do Senhor. Eu não vou dividir, colocar 2 nesse aprisco e 2 nesse daqui. Se fosse igual hoje, 3, um ia ter que tirar para o ímpar. Para quem ia ficar? Não, nós não podemos dividir. Nós não podemos achar que essa é melhor, e essa tem mais. De repente a igreja achou que nós íamos ficar com um número maior, porque nós estamos recebendo todo mundo a ser batizando aqui. Não é para o reino de Deus. Não batizo ninguém para nós. Eu não batizo ninguém para ter alguém comigo. Tive uma discussão com meu pai, porque meu pai estava achando que a gente batizava as pessoas para ter mais gente para a gente. Eu falei: pai, eu não batizo ninguém para ter um grupo maior para mim. Eu batizo por causa da palavra de Deus. Batizo para Cristo. E essas pessoas formam um povo que se chama Igreja de Jesus. E para Jesus e para o mundo, a igreja não é Batista Central, a igreja não é Metodista Central, a igreja são salvos por Cristo. Isso é a igreja para Jesus. Para o mundo é aquele que se chama crente. Por isso que eles vão nos colocar diante de qualquer situação. Essa semana foi preso um pastor traficando drogas. Aí coloca no nome pastor, e a gente sofre junto, o corpo sofre, porque isso identifica o corpo. Não podemos ser crentes sozinho. Sozinho, um israelita sozinho não ia fazer diferença para as outras nações, e as outras nações não iriam dizer: quem é tão grande como esse homem ali? Não. Que nação há tão grande que tenha um Deus tão próximo? Que nação há tão grande que tem leis tão justas? Que nação há tão grande que são tão sábios e entendidos? Só a igreja de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar sabedoria e entendimento, e manter ainda hoje esta mesma visão de uma nação sábia e entendida. Obrigado porque é o Senhor que tem se mostrado um Deus presente, Deus achegado, como disse Moisés, e porque só o Senhor pode nos dar leis tão justas
como estas que nós temos em nossas mãos. Obrigado pelas instruções da tua palavra, tão corretas, tão perfeitas, para nos ensinar a viver nesse mundo tão difícil de viver. Obrigado por nos dotar de uma capacidade, um poder incrível, porque nós, como cristãos, como igreja do Senhor, temos da capacidade divina de obedecermos às leis divinas e ainda também obedecermos às leis humanas. Isso é incrível. Isso é de um povo sábio e entendido. Ninguém conseguiria obedecer duas leis, mas nós conseguimos, porque nós somos o teu povo, esse povo sábio e inteligente. Em teu nome, Jesus. Amém. Você fala, estamos encerrados, estou lá, tá, ótima semana. Vou convidar os irmãos a estar se colocando de pé novamente, para a gente continuar entoando louvores ao nome do nosso Senhor. Que durante esse cântico você possa ter a certeza no seu coração de que, independente do que acontecer, independente da situação, independente do que for, a sua fé, o teu amor vai estar firmado sempre no Senhor. Durante o fim dessa noite, desse dia, que durante toda a sua vida, que a bênção do Senhor
te acompanhe na tua entrada, na tua saída, no teu riso, no teu choro, onde quer que você for. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre a sua vida. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Filhos, e
mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te adorando, louvando ao teu nome, ouvindo mais a tua palavra, aprendendo mais de ti, Jesus. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigada por estar a cada momento cuidando da gente. Obrigada por nos ter como filhos. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Que durante essa semana a sua bênção esteja sobre a vida dos seus filhos, Pai. Esteja com ele em cada momento dessa semana, Pai. Na entrada, na saída, por detrás, por diante, no riso, no choro, a todo momento, Pai. Esteja com eles. Guarde eles, Pai. Essa é a oração que eu te faço nessa noite. Leva os teus filhos de volta para suas casas, Pai, guardados na tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém.